Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, domingo lindo, abençoado, e com certeza o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida aqui com a palavra. Ontem nós fizemos a leitura de 1 Reis 12 a 14, e hoje a gente vai fazer 2 Crônicas 10 a 12, que é praticamente a mesma leitura de 1 Reis, tá? Com alguns detalhes, algumas situações assim, alguns versículos diferentes. Então, meu conselho sempre para a turma é: não deixe de ler, ok? Porque às vezes a pessoa fala, se é o mesmo texto, então não vou ler, porque eu vou ler a mesma situação, né? Então não precisa, mas a Bíblia é para a gente ler em um ano completa. Então não deixe genealogia, não deixe textos que são iguais, não deixe textos difíceis, né? Então a gente precisa ir lendo tudo mesmo para que o Espírito Santo vá juntando, né, os fatos, juntando o nosso entendimento e realmente completando tudo aquilo que precisa ser completo. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse final de semana. Nós somos muito gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor vai ministrar na nossa vida nesse dia, por tudo que o Senhor já fez hoje, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz, pela nossa alegria que vem do Teu Espírito. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor já está fazendo nessa leitura desse ano. Obrigada pelos meus irmãos, Senhor, que têm acompanhado aqui com a gente. Que nós possamos nos unir cada dia mais, Senhor, em buscar ao Senhor, em buscar o entendimento da Tua palavra, em sermos corpo de Cristo, Senhor, onde quer que nós estejamos, fazemos parte desse corpo. E é nisso que nós cremos, Pai, e é por isso que nós estamos aqui. Te amamos, Jesus. Amamos a Tua palavra, Senhor, porque ela é quem nos alimenta, ela que sacia a nossa sede e a nossa fome. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Semana 26, dia 7, segundo Crônicas 10, 11 e 12, ok? Se tiver um barulhinho a mais aí, gente, hoje a porta balcão está aberta, né? Então pode ser que tenha alguns barulhos aí que podem entrar no vídeo, vocês não se importem, tá tudo certo, tudo sob controle, ok? Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Todos os israelitas foram a Siquém para a coroação de Roboão. Nesse meio tempo, Jeroboão, filho de Nebate, recebera um aviso a respeito da morte de Salomão. Ele estava no Egito nessa ocasião, para onde tinha fugido do rei Salomão. Mais que depressa ele voltou do Egito para a coroação. E mandaram chamá-lo. Ele e todo o povo de Israel foram falar com Roboão, e em nome do povo ele disse: Seu pai foi um senhor duro no tratamento do povo. Seja menos exigente do que ele, e nós lhe serviremos. Roboão disse a eles: Voltem dentro de 3 dias para saberem a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão estudou o pedido deles com os homens que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. Esses homens já eram idosos. O que devo dizer a eles? Perguntou Roboão. Se você quiser governar sobre eles, é preciso dar uma resposta favorável e tratá-los com bondade, e eles serão os seus servos. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos velhos e pediu a opinião dos moços que cresceram com ele e o estavam servindo. O que os meus companheiros acham que eu devo fazer? Perguntou. Devo ser menos exigente com o povo do que foi o meu pai? Nada disso, responderam os jovens. A este povo que disse: Seu pai foi um senhor duro no tratamento do povo, seja menos exigente do que ele, diga: Se vocês acham que o meu pai foi duro com vocês, saibam que o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Vou ser mais duro com vocês e não menos exigente. Meu pai costumava castigar vocês com chicote, mas eu vou usar escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram para saber a resposta de Roboão. E o rei lhe deu a resposta dura. Ele recusou o conselho das autoridades mais velhas de Israel e seguiu o conselho dos jovens e disse: Vou ser mais duro com vocês e não menos exigente do que meu pai. Meu pai costumava castigar vocês com chicotes, mas eu vou usar escorpiões. Dessa maneira, o rei não atendeu ao pedido do povo. Deus levou o rei a fazer isso,
a fim de cumprir o que ele havia falado a Jeroboão por meio de Aias, o silonita. Quando o povo percebeu que o rei não deu ouvidos ao seu pedido, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Vamos para casa, ó Israel. Que Roboão cuide da sua própria casa. E assim os israelitas foram para suas casas. Contudo, o povo da tribo de Judá ficou fiel a Roboão. Mais tarde, quando o rei Roboão enviou Adonirão para exigir trabalhos forçados das outras tribos de Israel, o povo o apedrejou e ele morreu. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele tomou seu carro e fugiu para Jerusalém. Dessa maneira, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Então, o capítulo 10 fala muito a respeito do capítulo 12, né? Igualzinho o capítulo 12, lá de 1 Reis, que nós lemos ontem, né? Infelizmente, Roboão não buscou conselhos com os mais velhos, e sim com os mais jovens, e deu uma notícia dura para o povo de Israel, dizendo que seria mais rígido, mais exigente, mais duro com eles do que Salomão. E isso entristeceu o coração de Israel, e eles disseram: então nós não temos parte com você, nós não queremos te servir, nós não queremos ser governados por você. Eles se rebelam, um homem ainda morre apedrejado, né, que é Adonirão, um servo de Roboão, e o povo então busca para eles agora um novo governo. Capítulo 11, segundo Crônicas 11. Depois de chegar a Jerusalém, Roboão reuniu os exércitos da tribo de Judá e de Benjamim, ao todo 180.000 homens fortes e escolhidos, e declarou guerra contra o restante de Israel, tentando com isso unir o reino em torno dele. Porém, o Senhor disse ao profeta Semaias: Vá e diga ao rei Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor: Não lutem contra os seus irmãos, voltem para casa, porque eu é que planejei esta revolta. Eles obedeceram ao Senhor e se recusaram a lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e reconstruiu as seguintes cidades para a defesa de Judá: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Também reconstruiu e melhorou as fortalezas e colocou nelas grupos de soldados com seus oficiais. Encheu os depósitos com alimento, azeite de oliveira e vinho. Em cada cidade armazenou escudos e lanças para melhor proteção delas. Assim, Judá e Benjamim ficaram fiéis a ele. Os sacerdotes e levitas das outras tribos de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram as suas pastagens e bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois o rei Jeroboão mandou todos eles embora, dizendo que deixassem de ser sacerdotes do Senhor. Ele havia indicado outros sacerdotes no lugar deles, e os novos sacerdotes fizeram o povo adorar imagens em lugar de Deus e oferecer sacrifícios a ídolos de bodes e de bezerros que ele havia colocado nos montes. De todas as tribos de Israel começaram a mudar-se para Jerusalém aqueles que desejavam adorar com toda a liberdade o Senhor, o Deus de seus antepassados, e oferecer sacrifícios a ele. Eles fortaleceram o reino de Judá e apoiaram o rei Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante esses 3 anos, Roboão andou nos caminhos de Davi e Salomão. Roboão casou-se com sua prima, Maalate. Ela era filha de Jerimote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe, neta de Jessé. Desse casamento nasceram 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Mais tarde, ele se casou com Maacá, filha de Absalão. Maacá teve os seguintes filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que as outras esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Abias, filho de Maacá, era o preferido de Roboão e foi colocado como chefe entre os seus irmãos, com o desejo de fazer dele o próximo rei.
Com muita sabedoria, ele espalhou os outros filhos pelas cidades fortificadas da terra de Judá e de Benjamim, e deu a eles muito dinheiro e alimentos, e arranjou para que cada um deles tivesse diversas esposas. Existem alguns detalhes aqui no capítulo 11 que não são falados, né? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, capítulo 13, que nós lemos ontem. O detalhe são as cidades, né? Que são aqui colocadas como fortalezas, como cidades fortificadas. A questão dos levitas, a tribo de Levi, que estava espalhada ao redor de todo Israel, né? As que moravam na região das 10 tribos que se rebelaram contra Roboão, todos eles se juntaram em Judá e Benjamim para morar ali. Então, isso quer dizer que a tribo de Levi completa, praticamente todos, decidiram ser governados por Roboão e decidiram morar, né, se instalar no Reino do Sul, no Reino de Judá. Ok? Então, esse é um detalhe extremamente importante aqui para nós. Então, não existiam levitas, filhos da tribo de Levi, sacerdotes realmente do Senhor, nas 10 tribos governadas por Jeroboão. Jeroboão levanta outros sacerdotes, outras pessoas que iriam servir como sacerdotes para adoração, para servir o povo no momento da adoração nas 10 tribos de Israel, e mais precisamente, na verdade, em Dan, que é onde ele coloca um dos bezerros, e em Samaria, onde ele coloca o outro bezerro, ok? Então, esses detalhes são importantes. Depois fala sobre as esposas, né, de Roboão, e de que ele amava muito a filha, né, de Absalão, que ele casa com ela, chamada Maacá, e essa mulher dá um filho para ele chamado Abias, e esse Abias então se torna o líder dos seus irmãos. Ele coloca esse menino como seu primogênito, e é esse menino que ele está preparando para ser o próximo rei sobre o reino de Judá, sobre Israel, né, que era o que eles desejavam, unir novamente as tribos. Capítulo 12. Mas assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, ele e o povo abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, o rei Sisaque, do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado do rei Roboão, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e um enorme número de soldados de infantaria formado de egípcios, líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas de Judá e dentro de pouco tempo chegou a Jerusalém. Então o profeta Semaías se encontrou com Roboão e com os líderes de Judá, de todas as partes do país, pois eles tinham fugido de Sisaque para Jerusalém, porque ali era mais seguro. O profeta Semaías disse a eles: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu abandonei vocês e os entreguei nas mãos de Sisaque. Então o rei e os líderes de Israel se humilharam, confessaram seus pecados e disseram: o Senhor foi justo no que fez. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, mandou Semaías dizer: já que vocês se humilharam, não vou usar Sisaque para derramar a minha ira sobre Jerusalém, mas vocês serão servos e deverão pagar uma taxa a ele todos os anos, para que aprendam a reconhecer a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras nações. Quando Sisaque, rei do Egito, conquistou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo e do palácio, levou também todos os escudos de ouro de Salomão. O rei Roboão substituiu os escudos de ouro por escudos de bronze e deixou o capitão da guarda do seu palácio encarregado para cuidar deles. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas levavam os escudos e depois o levavam de volta para a casa das armas. Quando o rei Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi completamente destruído. Na verdade, mesmo depois da invasão de Sisaque, ainda havia muita coisa boa em Judá. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para ali manifestar a sua presença. A mãe dele era uma amonita e se chamava Naamá. Ele foi um mau rei, pois na verdade nunca procurou de coração agradar ao Senhor. Os demais acontecimentos da vida de Roboão estão registrados nas histórias escritas pelos profetas Semaías e pelo vidente Ido.
no registro de famílias. Não deixou de haver guerras entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Abias foi o novo rei. Então aqui vai falar sobre essa maneira de viver de Roboão, de que ele por algum tempo seguiu o Senhor, mas depois ele se desviou. O Senhor vem, trata com eles através do profeta Semaias, né, fala sobre o seu pecado, porque o Senhor permitiu, né, que o rei do Egito, chamado Sisaque, ataca Jerusalém, né, e toma Jerusalém, e eles seriam então totalmente humilhados, castigados, e talvez nesse momento já houvesse algum tipo de cativeiro para Israel. Mas eles imediatamente se arrependem, buscam o Senhor, buscam uma resposta. Então o Senhor, como resposta a essa oração de arrependimento deles, diz que eles só serão castigados com o pagamento de impostos, mas que Sisaque então não os faria como escravos, como servos, né? Mas eles só teriam que pagar impostos para ter uma ideia de como era servir a Deus em obediência ou servir reis de outras nações. Final do capítulo 12 fala sobre a morte do rei Roboão e que o seu filho, então, Abias, esse menino que nós acabamos de ver ali, ele se torna, então, o rei em lugar do seu pai, ok? E que Roboão não seguiu ao Senhor de todo o coração durante o seu tempo de reinado. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês, né? Aproveitem para meditar na palavra, assim como foi ontem, né? Um texto bem robusto. Hoje não é diferente. Aliás, os textos que nós vamos começar a ler sobre os reis de Israel, eles precisam de atenção aos detalhes. Então, se vocês puderem ler pelo menos 1, 2, 3 vezes os textos, rápida, né? Geralmente a leitura, né? Aqui eu acabo falando um pouco e é isso que faz às vezes demorar um pouquinho mais, mas se vocês lerem somente o texto, vocês vão ver que é bem rápido, bem tranquilo. Grifem coisas importantes, escrevam detalhes importantes que vocês forem encontrando na palavra. Isso faz toda a diferença para os nossos estudos, tá? Quem tá lá no grupo com a gente da leitura, recebeu alguns mapas, recebeu alguns gráficos que eu coloquei lá, que nos ajudam muito também no entendimento desses livros que nós vamos estar lendo agora a partir de então, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, ótimo domingo para todos, e se Deus quiser amanhã a gente começa a semana 27, continuando aí primeiro Reis, Crônicas, né? Que é essa história dos reis de Israel. Deus abençoe, ótimo domingo para vocês.